Bom dia, pessoal. Hoje, 25 de abril, começamos o nosso tema número 6 da decolagem previdenciária. Esse projeto que tem como objetivo trocar ideias, experiências, e passar um direcionamento de estudo e de análise dos casos que chegam ao escritório, né? E pesquisa diária também, nossa como previdenciaristas, e compartilhamos também esses mapas mentais anexos quando tem sobre o tema da semana. Eu peço, né, sempre para que todo mundo que participa ao vivo, que assiste o gravado, curtir, comentar, compartilhar com os amigos, para que a gente possa criar uma comunidade maior de pessoas com o mesmo objetivo e mostrar que o direito previdenciário não é só apertar o botão do meu INSS. Vamos lá. Aqui, então, é o tema principal da semana, tema número 6, da aposentadoria especial e atividade especial, que mudou bastante com a reforma da Previdência. Então, como de toda semana, né? A gente sempre começa uma ordem de data para direcionar o seu atendimento, o seu estudo sobre o tema. Até 13 de novembro de 2019, era o céu, né? Era maravilhoso. Não tinha idade mínima, não tinha fator previdenciário e precisávamos comprovar o quê? Atividade de alto risco, 15 anos de exposição a esses agentes nocivos mais perigosos, 20 anos de exposição aos agentes nocivos de média agressão e de baixo risco, 25 anos. Esses 25 anos é o que a gente mais trabalha, que é o pessoal da área da saúde, de metalurgia, gráfica, posto de gasolina, esse pessoal que mais aparece para a gente aqui. Então, deixei aqui o artigo 85 da Portaria 991, que fala desse direito adquirido aqui até 13 de 11 de 2019. Esses 15, 20, 25 anos era exigência de comprovar esse período completo exposto a estes agentes nocivos, de alto, médio e baixo risco. Então, a pessoa precisava comprovar, por exemplo, 25 anos de atividade como um enfermeiro, como um médico, trabalha em gráfica, num posto de gasolina. Mas tinha mais uma atividade que não era especial. Só somava, não servia para completar. Então, era 25 anos puro, 20 anos puro e 15 anos puro. O que acontece? Muita gente, isso até teve uma época que apareceram muitas pessoas com esse mesmo perfil. Tinham começado a trabalhar setor administrativo, setor de expedição, de almoxarifado, até mesmo indústria, e depois eles passavam para a área da saúde. Atendemos muitos assim. E aí, quando a pessoa não tinha esses 25, 20 ou 15 completo da atividade especial, a gente poderia converter esse tempo especial pelo fator da lei de 1,2 Camila tá para a dando mulher, aula. 1,4 para o homem, tá? Considerando os 25 anos, logo que para 20 anos e 15 anos o fator é diferente, é maior. A gente fazia essa conversão e completava com o tempo de aposentadoria comum, né, o tempo de trabalho comum, para se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. Então, a gente tinha essa opção até o dia 3 do 11, quer dizer, essa opção de conversão, ela é válida até o dia 13 do 11 de 2019. A contar do dia 14 do 11, um dia de vigência da reforma da Previdência, essa conversão a gente não consegue mais fazer, tá bom? Isso foi até o questionamento de uma cliente essa semana, que saiu a concessão dela. Nós conseguimos, na via administrativa, o reconhecimento de 2006 até 13 de novembro de 2019. E o questionamento dela foi o seguinte: por que até 13 de novembro de 2019 se eu continuo no mesmo trabalho até agora? E aí eu expliquei que, nesse caso, ela precisaria ter no mínimo os 25 anos da atividade especial e ela não tem, né? Essa atividade especial dela
começou em 2006, só dá para considerar até 2019 para a conversão, ou então ela teria que comprovar os 25 anos do trabalho dela na área da saúde. Então, como é que ficou após a reforma da Previdência? Quem já estava contribuindo, quem já estava afiliado, quem já estava no jogo, a regra, quando muda, ela tem que ser mais suave. Então, foi colocado aqui a regra de transição da atividade especial. Quem tem os 25 anos, os 15 anos, desculpe, de atividade especial no alto risco, tem que somar 66 pontos. Ou seja, essa pessoa aqui do alto risco, ela vai ter que ter os 15 anos de atividade especial mais 51 de idade. Quem estiver no médio risco precisa ter os 20 de especial mais 51 de idade. E quem estiver no baixo risco, de 25 anos de atividade especial, são 86 pontos, que tem a exigência de 61 anos de idade. Então, essa aqui é a regra de transição da atividade especial, para quem já estava afiliado ao INSS antes da reforma da Previdência. Aí, vamos pensar no futuro para daqui 50 anos, né? A regra é outra. 15 anos de atividade especial, 55 de idade. 20 anos de especial, 58 de idade. E aqui os 25 anos de especial, mais 60 de idade. As regras, elas são sempre acumulativas, tá vendo? Sempre tem que ter a soma da atividade especial mais uma idade mínima, seja para alcançar os pontos, seja para fazer o requerimento da atividade especial mais essa idade mínima. Como é que eu comprovo essa atividade especial para fazer o pedido do meu cliente? Tem aqui o anexo 16 da IN 128. Esse anexo, ele já era utilizado antes da reforma da Previdência, já era este mesmo anexo. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês por quê. Isso aqui é essencial na nossa atividade para mostrar para o cliente que ele precisa comprovar, como comprovar esse enquadramento de atividade. Foi alterada a tela para vocês, para o anexo da IN? Foi. Foi? Sim ou não, gente? Eu troquei a Sim. tela. Beleza, então. Então, aqui. A gente pode fazer o enquadramento da atividade especial até 95. Sim. Aqui só fala esse decreto 53831, mas serve tanto ele quanto o decreto 83080, tá? Aqui. Então, até 28 de abril de 95, se a atividade da carteira de trabalho, da cópia autenticada da ficha de registro, for a mesma desses decretos 53831 ou 83080, tem que comprovar, faz seu requerimento e mostra. Olha, aqui ele tem esse enquadramento pela categoria profissional. Agora, se for uma atividade dessa época até 95, que o agente físico era o ruído, vai precisar do LTCAT, tá? Vai precisar da documentação para enquadrar esse ruído na atividade especial. De 95 a 96 também é possível, desde que as funções estejam aqui nesse código ou no anexo, e também LTCAT para o ruído. O ruído é um problema, né? 96 a 97, tem aqui o código anexo, LTCAT, para todos os agentes nocivos. Por isso que a gente fala que até 95, até 28 de abril de 95, mesmo para o ruído, a gente tem uma norma mais flexível. A partir de 29 de abril de 95, a regra já vai ficando mais pesada. Aqui tem os formulários que estão no outro anexo que eu vou encaminhar para vocês,
desse período de 29 de abril de 95 até 31/12 de 2003. Por quê? A partir de 1º de janeiro de 2004, só se comprova através do PPP. Então, está aqui, de acordo com a época, essa é a exigência. Se isso aqui é um anexo da IN, da Instrução Normativa do INSS, a gente tem que bater muito, né? Insistir, fundamentar e fazer o requerimento administrativo de acordo com a regra interna deles. Então, você mostrou a categoria profissional que consta na carteira de trabalho e está aqui nos anexos, eles não podem ficar recusando. Então, é matéria, sim, para recurso administrativo e para revisão judicial. Agora, voltando para o nosso mapa mental, aqui essa portaria, o anexo 1, fala do fator de conversão, de acordo com a atividade. Anexo 1, portaria, vou abrir aqui para a gente ver também e comentar, mostrar o que tem de relevante aqui, para ver essa diferença da contagem, da conversão. A gente sempre utiliza isso aqui, via de regra, né? De 25 anos. Por quê? É o que mais tem no mercado. Então, da mulher converte fator 1,2 e do homem 1,4. É sempre, isso aqui é o mais usual. Agora, se for para converter uma atividade de 15 anos para uma de 25, tá aqui, ó. Os fatores estão aqui. Aqui está 30 e aqui 35, porque a regra geral da aposentadoria por tempo de contribuição era 30 para a mulher e 35 para o homem, né? Aí aqui, tabela de temporalidade de formulários correspondentes, que é o anexo 2 da portaria 991. Aqui estão os formulários solicitados de acordo com a época de trabalho, então a gente tem que pedir para a empresa isso aqui. Agora, se for emitido, se é um documento de 95, ano 2000, 2010, 2007, não importa. Tudo que for emitido a partir de janeiro de 2004 até agora precisa ser o PPP. Esses outros formulários aqui, só se eles forem contemporâneos lá com a época que houve a prestação de serviço, que houve o trabalho. E o anexo 3 da portaria fala o seguinte: quais são as atividades que reconhece como especial por categoria. Só que aqui não é tão real, né? A gente tem caso aqui no escritório de engenheiro eletricista que eles batem na tecla e não permitem, mas é cabível. Então, é isso que a gente tem que utilizar. Essas normas administrativas, esses anexos e o que vem na IN para mostrar, olha, INSS, se você colocou essa regra aqui, você tem que aceitar, você tem que enquadrar. Médico, pessoal da área da saúde, de odontologia, raio-x, laboratório, a parte química. Eu estudei patologia clínica no colegial, fiz curso técnico, então, se eu tivesse ativa lá na época, poderia utilizar aqui, técnico de laboratório de análise clínica. Os professores, também era atividade especial na época, e aqui vai para vocês, mas é um anexo da IN, eu só deixei em PDF para facilitar para vocês o estudo junto com o mapa mental, né? Para dar uma direcionada, eu não ter que parar, procurar na legislação, então já vou encaminhar em conjunto para vocês. Como é que eu vou saber se a atividade do meu cliente é para 15 anos, 20 ou 25? Isso aqui eu copiei da letra da lei, tá? Os trabalhadores da linha de frente da mineração subterrânea são 15 anos. Isso aqui não aparece tanto para a gente, mas existe no mercado, até porque
mineração é algo que não vai parar, acredito eu que nunca, né, em nenhum lugar do mundo. Os 20 anos de especial, a mina subterrânea que não está na linha de frente direta, mas está naquele ambiente, naquele local. Quando fala em amianto e asbestos, um exemplo, fábrica de caixa d'água. Eles usavam muito isso daí Entendi. na fabricação. Perto da casa da minha mãe tem uma fábrica, o Clóvis pode até explicar isso daqui para a gente mais para o final, porque era perto da casa dos padrinhos dele, essa Do lado. fábrica, para ele explicar como que era a nocividade, e aí, no fim, os familiares, muitos familiares tiveram até o problema de saúde por estarem próximos dessa exposição de amianto. E os 25 anos é o geralzão que a gente mais lida, né? E aqui, insalubridade e periculosidade. Isso aqui, eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com eles, porque muita gente, quando fica bravo, que a gente começa a explicar dessa parte da atividade especial, precisa comprovar os 15, 20, 25 anos, aí a pessoa fala assim, não, doutora, eu tenho de comprovante meu olerite com insalubridade, com periculosidade. O que a gente tem que... vou fazer um convite aí para vocês. Quem utiliza a rede social, participa de algum meio de comunicação aí direto com o cliente parceiro, fazer um post, levar essa informação, um videozinho, um story, qualquer coisa, para explicar a diferença da insalubridade e periculosidade trabalhista e previdenciária. O trabalhista, ele serve para quê? É identificado que aquele ambiente, aquela atividade gera um prejuízo, coloca em risco a vida desse trabalhador. Esse adicional que é pago trabalhista é como se fosse uma indenização pela exposição. O previdenciário, não. O previdenciário, ele não tem relação nenhuma com o adicional de insalubridade ou periculosidade, porque as medições são diferentes. Do previdenciário tem que seguir o manual técnico de perícias da atividade especial, que eu vou encaminhar para vocês também. E o trabalhista segue as NRs. É isso, Rogério? Você que trabalha mais com trabalhista. Trabalhista é NR, né? Bom, continuando. Então, o previdenciário tem que comprovar a exposição, tá? E através do laudo técnico para mostrar que esse agente nocivo ou prejudicial à saúde dá um direito a reduzir o tempo necessário para se aposentar. Lembrando que pode ter o reconhecimento previdenciário sem nunca ter recebido adicional trabalhista, ou pode ter recebido adicional trabalhista durante vários vínculos e não ter o reconhecimento previdenciário. São matérias primas, irmãs, quase siamesas, mas não são gêmeos idênticos. Dá para identificar quem é um e quem é outro. Aí aparece também, isso aqui é mais para os colegas que trabalham com a parte empresarial, sobre o tempo ficto. Por quê? Algumas convenções coletivas de trabalho falam o seguinte: isso não é previsão de lei, tá? Isso é previsão de convenção coletiva de categoria, que é a estabilidade pré-aposentadoria. E algumas convenções falam que o tempo ficto não será contado para apurar essa estabilidade ou não. Ou o tempo ficto, de acordo com a atividade, será computado para a estabilidade ou não. O que é esse tempo ficto? Vamos supor, a pessoa trabalhou durante 10 anos num posto de gasolina, tá? E aí, multiplicando, era um homem frentista, e multiplicando esses 10 anos dele pelo fator de 1,4, ele vai ter uma contagem de 14 anos de contribuição. Ou seja, ele trabalhou 10, mas ele tem esse adicional de mais 4 anos, que é ficto. É um período reconhecido que conta para aposentadoria, mas ele não foi efetivamente trabalhado.
Então, esse tempo ficto ele conta o tempo, mas não houve prestação de serviço ou contribuição. Tempo ficto não conta para carência, isso que a gente comentou no nosso tema 4 de aposentadoria por idade, tá? Então, não adianta a pessoa ter trabalhado 11 anos em atividade especial, que é com a conversão da 15,4, isso não serve para aposentadoria especial. Então, o tempo ficto conta para tempo de contribuição e não conta para carência. Aqui eu só repeti o anexo 1, né, que é dos fatores que a gente já comentou lá em cima. E a pessoa aposentada por aposentadoria especial pode trabalhar na mesma função que exercia, que deu o reconhecimento ao direito para aposentadoria especial, não pode, não pode. Agora, se fez a conversão do tempo e aposentou por tempo de contribuição, pode, não tem problema nenhum. Outro exemplo, vamos lá, uma profissão que não envolve. Vamos lá. Uma dentista, tem uma dentista contadora, doutora Rita Silva. Vou passar o link dela para vocês, porque ela fala muito de INSS para dentista, porque ela é dentista e tem formação também em contabilidade, então ela explica bastante a questão do planejamento previdenciário, tributário para os dentistas. Vamos supor, que ela tem essas duas formações. Então, ela pode se aposentar com 25 anos como dentista, parar, fechar o consultório, não atende mais ninguém, aposentou na especial, e aí ela começa a trabalhar só como contadora. Isso daí é tranquilo, porque ela não vai ter mais a exposição ao agente nocivo. Agora, se aposentar na especial como dentista e continuar como dentista, não pode, benefício é cortado, tá? Então, precisa avaliar sempre na hora de calcular se é vantagem essa pessoa aposentar na especial pura ou utilizar a conversão e aposentar por tempo de contribuição para não ter essa limitação. A gente tem um cliente médico, ele me ligou outro dia desesperado, ele está aposentado há mais de um ano e ele foi olhar a questão da aposentadoria dele do regime próprio, chegou lá, falou que era aposentado, e a pessoa da RH entendeu que ele era aposentado na especial, e ele me ligou e ele falou: ela me disse que eu vou perder minha aposentadoria. Eu falei: não vai. O senhor não aposentou na especial, o senhor aposentou por tempo de contribuição. A gente fez a conversão dele, deu mais de 35 anos, ele aposentou. Porque a gente perguntou para ele: depois da aposentadoria, o senhor vai continuar trabalhando? Ele falou: vou. Então, para o senhor em especial, não pode, por isso, isso e isso. Mas o cliente esquece. Ele só escuta o que é vantajoso para ele ali, o que é favorável ali naquele momento, e depois ele deixa para lá. E, por fim, eu vou deixar aqui uma dica que eu deixei aqui como atenção. Toda vez que você for pegar um caso desse, que envolve atividade especial, tem que pesquisar o entende antes de falar com o cliente, fechar contrato, qualquer coisa. Pesquisa qual é o entendimento TNU, STF, STJ e o CRPS. Qual o entendimento administrativo? Eu coloquei CRPS, mas é o entendimento administrativo no geral do INSS. Por quê? Tem a questão de vários temas que estão suspensos. Você dá entrada no processo e aí ele fica suspenso. A gente estava conseguindo. Desculpa, tomar água. A gente estava conseguindo aqui, estava muito bacana, muito animados. O reconhecimento da atividade especial em todo mundo que era envolvido em tecelagem e confecção. Nossa alegria acabou, tem um mês e pouco, 2 meses, porque esse tema foi suspenso. Ou seja, temos clientes para receber atrasados que ficarão pendurados. A questão do vigia, com ou sem arma, suspenso. O ruído, tem um tipo de enquadramento do ruído que também está suspenso. Então, a gente tem que fazer esse levantamento aqui para avaliar antes de passar
o cliente. Agora, eu quero convidar o Clóvis para falar para a gente um pouquinho da questão do amianto e também a experiência dele aqui no escritório dessas análises de atividade especial. Abre aí, Clóvis, por favor. Não está aberto, não, eu aqui? E agora? Sim, Espera aí. sim. Está aberto, né? Bom dia a todos, sou o Clóvis, trabalho aqui no escritório com a doutora Camila. Referente ao amianto, né? O amianto, ele é um produto muito nocivo que, para se aposentar no especial, ele é médio, né? De 20 anos, né? E, geralmente, as pessoas que se aposentaram com 20 anos, 15 anos, se aposentaram cedo e não conseguem trabalhar mais naquela mesmo emprego porque é, estraga muito a saúde da pessoa fica muito prejudicada. E ela não dura muito tempo, não, falece logo. Então, são coisas severas. Severas, severas. Meu tio, minha tia moravam do lado de uma fábrica que fazia telhas, caixa d'água de amianto, e só deles morar e respirar o ar próximo, com coisa de 10, 15 anos, apareceu câncer, foram, faleceram. É complicado. Que, É, para tanto, hoje é proibido, né, fabricar telhas e caixa d'água com amianto, para ter ideia quanto que é o risco, né? eles faleceram bem jovens. A gente está. Nós estamos juntos 17 anos. Eu não conheci o tio, ele já tinha falecido, já tinha um tempo. E a tia faleceu um ano depois que a gente se conheceu. E agora compartilha com a gente um pouquinho do desafio que você enfrenta com a documentação e análise de processo administrativo. Processo administrativo, o pessoal fala assim, você vai pedir um reconhecimento de conversão de especial ou especial pura no processo administrativo? Ah, não, o INSS nega. Não, não é assim não. O INSS está na documentação perfeita, completa, de acordo com a legislação, com a AN, sai sim a aposentadoria especial no administrativo e as conversões também. Só que tem que estar a documentação ok, perfeita. E não, não sai. Mas o pessoal fala assim: é muito difícil. Consegue sim, no administrativo. Tá ótimo, obrigada, Clóvis. Tá, Pessoal, Joia? vamos bater um papo, tirar alguma dúvida. A gente está aqui para trocar experiências. Eu posso tirar uma dúvida? Sim, claro, por favor. Bom dia a todos. Então, o meu grande problema, né, as poucas vezes que me apareceram pessoas falando que teria direito à aposentadoria especial, é com relação à documentação mesmo, né? Tipo, o PPP não tinha risco nenhum. Como que vocês fazem quando acontece isso? Vocês cobram para ir atrás, ou pedem para o cliente, né, jogam essa responsabilidade para o cliente, porque ele acha que só porque ele tem CPC que ele já tem direito. E não é bem assim, né? Normalmente não tem o risco lá no CPC. Então, assim, é uma área que eu particularmente nunca atendi, nunca fiz nenhum caso, que as pessoas que vieram até mim, só pela... Até fiz um cursinho de análise de CPC. Também, como eu trabalhei com RH, atividade advogada, eu tenho uma noçãozinha, né, sobre isso, mas nunca peguei um caso assim que a documentação esteja a contento, sabe? As empresas, elas não colocam, às vezes tem direito, mas não colocam. Eu trabalhei numa empresa que era desse jeito também, então fica bem complicado. Aí, como vocês É, costumam falar, o que que a gente tem feito aqui depois de tomar bastante na cabeça, sabe? Para não usar outra palavra, né? O que que a gente costuma fazer? Atende o cliente, deixa o cliente bem ciente dessa questão da documentação dele, que a documentação tem que se enquadrar no manual de análise da atividade especial. A gente até mostra, né? Olha, isso aqui tem que se enquadrar aqui, explica a diferença da regra trabalhista, da regra previdenciária,
E aí, esses casos de atividade especial são os que a gente cobra a diligência para solicitar. E a gente faz um contrato dizendo que ele contratou a diligência para essa documentação. Se a documentação não se enquadrar, não é responsabilidade nossa. Isso daí é questão dele. Eu estive naquele congresso de Camboriú em março, começo de março, e conversei bastante com o professor Rodrigo Teles, que é especialista em BPC, né? Eu acho que muita gente conhece. E eu Deu fiquei aula. tietando, praticamente passei o congresso inteiro lá de fora do auditório conversando com ele. E ele me deu uma Legal. dica muito valiosa em relação ao PPP. A gente tem problema com o PPP e as informações que vêm assinaladas ali. E aí ele destacou que ali no formulário do PPP, um daqueles últimos campos, ele indica o quê? Que quem estiver assinando, preenchendo aquele documento, se responsabiliza pela veracidade das informações. E ele falou, eu estou até para criar uma... Eu vou aproveitar hoje, vou fazer isso daí. Uma solicitação de PPP, um requerimento, vou preparar isso daí, vou mandar para vocês, a gente vai conversando aí para melhorar esse documento com uma advertência de que, caso identificado que a informação não é verdadeira, quem colocou a informação falsa responderá criminalmente, porque ele falou que isso foi o que ele utilizou nos casos dele, porque a quem acaba sendo responsável é o engenheiro do trabalho ou o médico do trabalho, que é o responsável técnico. E aí ele falou que para debater isso daí não é complicado, porque se esse colaborador tiver mais um amigo, ele já tem uma testemunha para levar processo trabalhista. E a gente já fez trabalhista, sim, para PPP, benefício concedido, implantado na tutela, depois o INSS recorreu, o acórdão manteve essa perícia trabalhista, e foi bem interessante, porque teve a perícia trabalhista, o pedido da trabalhista era só o PPP. Teve a perícia trabalhista, o perito colocou, nós acompanhamos lá no mercado, lá no extremo leste, época de pandemia, todo mundo de máscara, mercado de chinês, já tinha sido vendido o mercado, e o perito colocou lá tudo que ele identificou, né? Do manuseio das carnes, a carne vem com sangue, a temperatura, a umidade, bababá, colocou tudo bonitinho. Só que ele não fez o PPP, então o juiz julgou, né? De acordo com o laudo, reconheceu. A gente precisava do PPP. Um parceiro nosso, engenheiro de segurança do trabalho, fez o PPP com base no laudo judicial trabalhista. E aí o juiz reconheceu o direito do cliente. Eu vou salvar esse processo e vou mandar para vocês, vou mandar o acórdão, que é bem interessante. E aí isso tudo foi reconhecido e a gente está super feliz, o cliente muito satisfeito, e era um caso de açougueiro, que muita gente fala que não enquadra, né? A gente tem um outro caso também de motorista de ambulância, muito interessante. Também conseguimos esse enquadramento. Tem caso de atividade de confecção e tecelagem também, tem o resultado positivo. Então, eu vou preparar essa notificaçãozinha de pedido de PPP, vou fazer hoje já, que eu já estou precisando para um caso, e mando para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, a gente cria algo mais completo. Mas eu acho que é por aí, Natália, a gente utilizar essas outras regras, né? Porque como a gente não faz criminal, nem pensa de tipo, eu vou pedir para enquadrar esse responsável dessa empresa aqui, porque quando fala em delegacia, aí a coisa muda de figura, né? Verdade. Muito obrigada. Imagina. Mais alguém querendo bater um papo com a gente? Rogério? Não, não, estou super satisfeito. Tá tudo Ah, bacana. então Excelente tá aula. ótimo. E eu vou deixar aqui um convite para vocês também. Quem quiser participar, compartilhar algum tema, algum caso interessante, fazer uma live, vamos lá, gente. Boa Previdenciarista está aqui para isso, tá? Eu vejo que a gente já
já deu muito ibope, muito dinheiro para quem não advoga, né? E todos nós temos a mesma capacidade. Um diretor de OAB essa semana, eu comentando com ele que uma cliente tinha dito que ia levar um contrato para um especialista da OAB, aí ele pegou e falou assim, Camila, todo mundo que tem uma inscrição, todo advogado que tem uma inscrição, tem a mesma especialidade e capacidade que os outros. Nós não somos diferentes de ninguém. O Fernando, ele fica meio inseguro, né, falando que está no início de carreira, mas ele está tocando bem os casos dele. Ele é corajoso, viu? Ele pesquisa. Quando eu acho bem interessante, quando ele quer tirar uma dúvida, ele já vem com a resposta, com a pesquisa, né? Ele não vem assim, me passa, me ajuda, né? E a gente vai observando todo mundo. Estou muito feliz aqui e espero encontrá-los hoje à tarde na reunião da comissão, sábado na palestra da professora Viviane também. Tá bom, gente? Tá bom, obrigada, viu? Tá ótimo, obrigada, ótimo dia. Vou mandar os Obrigado. links para vocês e não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, tudo isso daí para a gente crescer nosso grupo. Obrigada. De Obrigada. nada. Ótimo dia. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Passa.